Existe um momento na história em que a ambição humana para de parecer coragem e começa a se confundir com imprudência. É quase invisível. Não acontece com sirenes tocando ou luzes piscando, acontece em silêncio. No instante em que alguém acredita que entende forças grandes demais, forças que não pedem permissão, forças que não perdoam erros. Durante séculos, a ciência avançou exatamente assim, empurrando limites, atravessando fronteiras invisíveis, desafiando o impossível. Cada descoberta parecia provar que o controle era apenas uma questão de cálculo. Mas existe algo que acompanha toda grande inovação, uma linha quase imperceptível. A linha entre dominar a natureza e provocar algo que não pode mais ser contido. E foi exatamente essa linha que foi atravessada na madrugada de 26 de abril de 1986, o maior acidente científico da história. Não foi apenas uma falha técnica. Foi o momento em que a humanidade percebeu que estava brincando com um poder maior do que sua própria capacidade de prever consequências. E o mais inquietante é que ninguém ali acreditava que algo pudesse dar errado. No centro dessa história está uma usina nuclear na então União Soviética, Chernobyl, um complexo projetado para simbolizar progresso, independência energética e supremacia tecnológica. O reator número 4 era considerado robusto, moderno, confiável. Mas por trás da fachada de confiança havia algo que poucos compreendiam totalmente, um detalhe técnico. Um comportamento instável. Uma característica estrutural que, combinada com decisões humanas equivocadas, se tornaria fatal. Aqui surge o conceito que vai conduzir essa história. Eu chamo de o limite silencioso. O limite silencioso não faz barulho. Ele não avisa quando está sendo ultrapassado. Ele apenas acumula pequenas escolhas. Até que não haja mais retorno. Naquela noite, o objetivo parecia simples. Os engenheiros queriam realizar um teste de segurança. Um experimento para verificar se, em caso de queda de energia, o reator conseguiria manter sistemas críticos funcionando por alguns segundos usando a própria inércia das turbinas. Era um procedimento planejado, autorizado, documentado, mas havia pressão. Pressão para concluir o teste. Pressão para não interromper a produção de energia. Pressão para provar eficiência. E foi aí que algo começou a sair do script. O teste já havia sido adiado várias vezes. Quando finalmente receberam autorização para realizá-lo, o turno noturno assumiu o controle. Uma equipe menos experiente. O reator estava operando em potência instável, e mesmo assim, decidiram continuar. Só que havia um detalhe ignorado. O reator RBMK tinha um defeito estrutural perigoso em baixas potências. Ele se tornava altamente instável. Pequenas variações podiam gerar picos abruptos de energia. Era como tentar manter um carro em alta velocidade usando apenas o freio de mão. E naquele momento, o sistema já estava fora das condições ideais. Mas ninguém interrompeu, porque tudo parecia sob controle. E é aqui que o limite silencioso se aproxima. Para manter o reator funcionando em níveis baixos, os operadores removeram várias barras de controle, dispositivos responsáveis por absorver a reação nuclear. Quanto menos barras, mais reativo o núcleo se torna. Eles sabiam disso, mas acreditavam que poderiam compensar. O que ninguém percebeu é que estavam criando uma configuração proibida pelos próprios protocolos de segurança, e então veio o primeiro sinal. A potência caiu demais. O reator quase apagou. Para recuperar, retiraram ainda mais barras de controle. A situação ficou frágil, delicada, instável, mas ainda não parecia catastrófica. Só que havia outro fator invisível. O desenho das barras de controle possuía pontas de grafite. Quando inseridas rapidamente, em vez de reduzir a reação imediatamente, elas causavam um aumento momentâneo de potência. Era um efeito transitório, pequeno, teoricamente controlável. Mas naquela configuração específica,
poderia ser devastador. E foi exatamente isso que aconteceu. À 1h23 da manhã, o operador pressionou o botão de emergência. Às 5, o comando para desligamento total. Era para ser um momento de segurança. O instante de controle, mas foi o oposto. As barras começaram a descer. E nos primeiros segundos, o núcleo entrou em um pico extremo de potência. A reação nuclear disparou. Em menos de 4 segundos, a potência subiu para dezenas de vezes acima do limite operacional. E então o impossível aconteceu. Uma explosão arrancou a tampa de 2.000 toneladas do reator. Segundos depois, outra explosão lançou fragmentos radioativos para o céu. Não era uma explosão nuclear como uma bomba. Era algo mais traiçoeiro. O núcleo estava exposto. O grafite pegou fogo. E material radioativo começou a subir como uma coluna invisível. Mas o verdadeiro problema ainda não tinha aparecido. Naquele momento, os operadores não sabiam que o reator havia sido destruído. Eles acreditavam que era apenas um incêndio no prédio. É aqui que a história toma outro rumo. Os bombeiros chegaram sem proteção adequada. Pisaram em pedaços de grafite altamente radioativos sem saber. Um deles, Liane Teliatnikov, liderou a equipe acreditando estar combatendo um incêndio elétrico comum. Eles apagaram chamas visíveis, mas estavam sendo expostos a doses letais de radiação. Alguns relataram gosto metálico na boca. Outros sentiram tontura quase imediata, mas continuaram, porque ninguém havia sido informado da real dimensão do desastre. E enquanto isso, uma nuvem radioativa começava a se espalhar pela Europa. Aqui entra a revelação que muda tudo. O acidente não foi apenas técnico. Foi político. A União Soviética decidiu não informar imediatamente o mundo. Nem mesmo evacuou a cidade de Pripyat nas primeiras horas. Cerca de 50.000 pessoas continuaram suas rotinas normais. Crianças brincando, pessoas indo trabalhar. Casamentos sendo celebrados. Sem saber que estavam respirando partículas radioativas. E o limite silencioso se expandia. O reconhecimento oficial só aconteceu quando uma usina nuclear na Suécia detectou níveis anormais de radiação. Não foi Chernobyl que avisou o mundo. Foi o mundo que percebeu Chernobyl. A evacuação de Pripyat começou apenas 36 horas depois. As pessoas receberam instruções para levar apenas documentos e itens essenciais. Disseram que voltariam em 3 dias. Nunca mais voltaram, casas permaneceram como estavam. Mesas postas, brinquedos no chão, fotografias nas paredes. O que parecia um incidente industrial transei no maior desastre nuclear da história. Mas a tensão ainda não tinha atingido o ponto máximo. O núcleo exposto continuava queimando. Se o material derretido atingisse os reservatórios de água abaixo do reator, poderia causar uma explosão térmica gigantesca, contaminando grande parte da Europa. E foi nesse momento que 3 homens se ofereceram para entrar em uma área inundada sob o reator Valery Bespalov. Alexei Ananenko, Boris Baronev. Eles precisavam abrir válvulas para drenar a água acumulada. Sabiam que a exposição seria extrema, mas entraram mesmo assim, caminharam na água escura, com lanternas. Sem saber se sairiam vivos, conseguiram e evitaram uma possível segunda explosão. O mundo quase nunca soube seus nomes. Mas sem eles, as consequências poderiam ter sido ainda mais devastadoras. A contenção do reator exigiu centenas de milhares de pessoas. Os liquidadores, soldados, mineiros, engenheiros, homens enviados para limpar destroços radioativos com paz, porque os robôs falharam. A radiação era forte demais até para máquinas. E o dilema moral se tornava inevitável. Progresso ou segurança? Ambição tecnológica ou responsabilidade humana? Chernobyl não foi apenas uma falha de engenharia. Foi o resultado de confiança excessiva, pressão institucional, segredos políticos. E decisões tomadas sob a crença de que o controle era absoluto.
Mas o limite silencioso não negocia, ele apenas espera. Décadas depois, a zona de exclusão permanece. A natureza voltou. Árvores cresceram entre prédios. Animais ocupam ruas vazias. Mas a radiação ainda está lá, invisível, persistente, a ciência aprendeu. Reatores foram redesenhados. Protocolos foram revisados. Transparência tornou-se palavra-chave. Mas a pergunta continua: se a humanidade tivesse acesso a uma nova fonte de energia revolucionária hoje, ela pisaria novamente naquela linha? Ou já reconhecemos o limite silencioso quando ele se aproxima? Chernobyl não é apenas uma tragédia do passado. É um lembrete de que conhecimento não elimina risco, de que tecnologia não substitui prudência, de que decisões pequenas, acumuladas, podem atravessar um ponto sem retorno. E talvez o acidente científico mais perigoso da história não tenha sido apenas a explosão de um reator. Talvez tenha sido a explosão da crença de que estávamos no controle absoluto. Porque toda vez que avançamos, existe uma linha invisível, silenciosa, esperando para ser cruzada. E a única pergunta que permanece é se vamos perceber antes que seja tarde demais. Se essa história fez você refletir sobre os limites da ciência e do poder humano, talvez valha a pena continuar essa conversa. Afinal, o limite silencioso não pertence apenas ao passado.